Cia. E essa época do ano é o período onde mais ideias e projetos acontecem, né? Tudo bem, Clícia? Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Você consegue me ouvir? Agora Tá eu tô bom te o meu som ouvindo. agora? Melhorou? Tô. Antes não estava ouvindo nada, mulher. Tudo que tu falou, ninguém entendeu, viu? Poxa vida, viu? Eu não sei, falei para Carol o que acontece com essa internet. Então, eu vou fazer novamente essa introdução e aí vou te dar a palavra, tá bom? Ok. Então, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de coordenação, onde nós dividimos experiências, multiplicamos conhecimentos para liderar com segurança e organização, enfrentar os problemas do dia a dia na coordenação de forma prática, assertiva. E um dos problemas que muitas coordenadoras enfrentam ou estão enfrentando é a resistência da equipe, objeções. E essa época do ano, né, Clícia, é um momento que nós temos muitos projetos, ideias, inovações, mas na mesma proporção e volume que tem os projetos e as ideias, é o que nós chamamos de forma carinhosa, é o bonde da lamentação, né? Ai, mas não vai dar certo, ui, já vi isso daí. E aí é um balde de água fria, muitas vezes, para a coordenação. Inclusive, eu até falei mais cedo aqui no Instagram, nos stories. É um muro invisível que divide a coordenação e os professores. E pior, ainda impossibilita, muitas vezes, a evolução profissional e, consequentemente, reflete no processo de ensino-aprendizagem. Então, é um tema delicado, mas necessário aprender a lidar, porque faz parte do contexto escolar, não é, Clícia? Isso. E então, se vocês querem saber como enfrentar isso, implantar projetos de forma mais fácil, com segurança, assista até o final, que a Clícia vai explicar o que ela faz e você pode fazer também no seu dia a dia. Clícia, agora com você, por favor, se apresente primeiramente, né? Gente, boa noite. Meu nome é Clícia. Sou coordenadora aqui de uma cidadezinha aqui no interior da Bahia, chamada Itororó. Uma cidade muito acolhedora. E aqui eu sou coordenadora há 2 anos. Né? Eu era professora e estou coordenando uma escola há 2 anos. Clícia, e você é coordenadora de qual segmento? É escola pública, particular? Escola pública e educação infantil e ensino fundamental, primeiros anos, até o terceiro ano. Ah, ótimo. Então é bom a gente já saber, porque surgem essas dúvidas, né? Mas peraí, essas estratégias que a Clícia está compartilhando, será que vai ser só na escola pública, só no particular? De forma alguma. O que a gente sempre traz para vocês aqui, lembrando, é um mapa que te guia e você pode adaptar à sua realidade. E Verdade. vai ficar mais claro no decorrer dessa nossa conversa. Não é É verdade, Clícia? verdade. Facilita. E que você me fala uma coisa, hoje então você se considera uma coordenadora organizada e segura? Mudou a sua prática? Sim, Marcela. Então, quando eu fui convidada para ser coordenadora, eu fiquei um pouco perdida, porque a gente sabe, quem coordena aqui, que está junto com a gente, sabe que nós coordenadoras nós não somos preparadas para coordenar uma escola quando a gente sai da faculdade. Então, a gente não vê nada na faculdade que nos direcione em como coordenar. Então, no início, eu fiquei um pouco perdida, mas né, eu encontrei amigas, graças a Deus, e me ajudou bastante. Hoje eu me considero, sim, organizada, segura e firme aí no meu propósito de coordenar. Que bacana, Clícia. E a gente consegue ver a segurança no seu tom de voz. O quanto isso é verdadeiro e natural. Então, fico muito feliz por contribuir na sua prática e fazer parte de uma pequena transformação no dia a dia, né? Que isso é importante. É o que eu falo, a gente divide as experiências e multiplica os conhecimentos, É né? verdade. E, consequentemente, melhores resultados. A Clícia hoje é líder diamante, já fez o método Liderar Sutileza e hoje continua no processo de lapidação. E isso que é o mais bacana, porque nunca nenhum conhecimento está terminado, ninguém sabe tudo, estamos todos no É processo, verdade. não é, É Clícia? verdade. E é esse processo que traz no dia a dia a segurança frente à equipe, no momento de apresentar uma ideia, de apresentar um projeto. A gente sempre traz esse tema aqui, inclusive tem muitas lives sobre esse assunto, e o que eu gosto de falar é sempre o seguinte, que o time do contra, as objeções, elas sempre vão existir. E que bom, porque ninguém quer cordeirinhos que digam sim, sim, tudo bem, faremos. Não! São pessoas que têm pontos de vista diferentes, objeções.
E mais, a cada objeção, a cada argumento também, Clícia, é uma oportunidade para a coordenação melhorar aquele projeto, aprimorar, flexibilizar, mudar, porque talvez o outro olhar, você não tinha enxergado aquele ponto cego no projeto. E aí, quando o professor questiona, te faz ir além, melhorar e não limitar. E isso é liderar com sutileza. Não é você se limitar pelas condições e objeções, muito pelo contrário. É você ir além disso tudo e não deixar que esse muro, ele tire, limite mesmo a prática, os projetos e as ideias na coordenação. Mudou para você, Clícia, quando você entendeu e descobriu como lidar com essa resistência? Qual foi o maior ganho que você teve com a forma com que você lida hoje com isso? Então, a gente, quando vem com um projeto e encontra objeções, nós temos, assim, um certo receio. E agora, o que é que eu faço, né? Como é que eu vou fazer? Porque eu sempre digo que se os professores não apoiam o nosso trabalho trava. A gente não consegue o objetivo de implantar um projeto, de fazer um trabalho, né? Então, eu acho que quando a gente consegue contornar essas objeções, quando a gente consegue uma equipe que nos apoie, que está ali pronta para implantar aquele projeto e que há esse diálogo que você disse, essa adequação diante das objeções, a gente consegue que mais pessoas sejam impactadas por aquele projeto. Porque o projeto não é só coordenador-professor. O projeto vai chegar lá na ponta no aluno. E eu sempre pensei da seguinte forma: eu me tornei coordenadora, eu aceitei o convite de ser coordenadora porque eu já fazia o meu trabalho na sala de aula. Se eu me torno coordenadora, automaticamente eu posso ajudar no trabalho de outras pessoas e, consequentemente, mais alunos irão ser atingidos com aquele trabalho, né? Então, se eu posso ajudar a melhorar o trabalho de alguém e ajudar e a impactar na vida do aluno, eu estou satisfeita. Então, meu propósito como coordenadora é esse, é ajudar o meu coordenado e, consequentemente, impactar na vida do aluno. Clícia, você acredita, e olha, a gente não combina nada, né, para vir para cá, eu apenas te dou um tema, não é assim? Clícia, passa o convite, vamos falar sobre isso, porque eu vi que você tem essa prática, eu quero que você divida. É assim que nós combinamos as lives de terça-feira. E olha só, é o mesmo objetivo quando eu fui convidada para a coordenação. O meu pensamento foi o mesmo que o seu. Eu falava, poxa vida, se eu já faço um bom trabalho na sala de aula, agora eu vou expandir para o colégio o meu trabalho. A mesma ideia, o mesmo propósito. Depois, inclusive, Clícia, eu vou te mandar um vídeo, vou procurar aqui, foi um dos primeiros vídeos da Midas, onde uma primeira mentorada, ela veio aqui, ela queria saber como eu me tornei coordenadora, qual foi a minha história. Eu vou mandar para você esse vídeo. E é justamente isso que eu falo. Só para você ver que é evidência que eu estou trazendo aqui, verdades. E, Clícia, mas não foi sempre assim, né? Como era antes de você, então, começar a driblar essas resistências? Como era antes? Eu cheguei no colégio e eu via... Primeiro, vou falar da minha experiência como professora. Inclusive, a minha ex-coordenadora está aí na live e foi uma pessoa que realmente impactou a minha vida. Ela é um exemplo de coordenadora para mim e vendo ela trabalhar, eu me senti mais segura de dar o sim, mesmo eu não estando pronta, né? Assim, não me sentindo pronta para aquela função. Mas eu falei assim, eu vou copiar a Edna, que um beijo para ela que está aí ao vivo com a gente, aí está presente. Eu vou copiar um pouco do que a Edna foi comigo. E eu via que no trabalho da Edna ali, observando, havia as objeções e ela contornava de um jeitinho muito dela. Só que nosso jeito não é igual, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Graças a Deus somos todos criadas, né, individuais e não existe cópia. E quando eu cheguei na escola, eu via muito daquelas panelinhas. E quando alguém ia dar, porque na maioria das vezes a diretora trazia uma ideia de mudança, então eu via aquilo de, não vai dar certo, isso não vai, ninguém vai conseguir. E eu via o quanto isso impactava no trabalho da diretora. Eu falei, não quero isso para mim. Eu quero fazer diferente, eu quero tentar conseguir ali contornar essas objeções. Então, foi primeiro observando que eu consegui fazer a minha estratégia. E se inspirando, não é? Tem que tivesse uma postura como a Edna que te inspirou, não é? Antes de você continuar, eu quero um comentário para você aqui, ó.
o Iata, eu acho que assim se pronuncia, o Iata, eu acompanho o trabalho dela, sensacional. Ela é muito sensata, organizada e disciplinada. E sabe ser justa e lutar pelo que Ai, quer. que Que lindo! lindo! É Que irmão, lindo não ser vale. É meu irmão. reconhecida. Mas já trabalhei, eu Ah, já fui coordenadora irmão! dele, já trabalhei com ele. Olha, mas a Edna também está dizendo aqui, ó, você é super competente em tudo que faz, sou sua fã. Que lindo. Então não era sempre assim, mas você sabia o que queria e falou, bom, eu era professora, não gostava dessa forma, então eu vou mudar e vou fazer diferente, porque eu sei o que eu quero, não é? E agora acho que todo mundo quer saber, Clícia. Então, como é que você lida com a resistência da equipe? E hoje pouco até acontece, pelo que eu te conheço, a gente vem conversando, e consegue implantar os projetos com segurança. Conte como. Então, o meu segredo foi o seguinte: primeiro ponto, como eu disse, observar. Eu observei, eu busquei conhecer cada uma da minha equipe, né? Comecei a anotar ali como é que era o comportamento de fulana, de ciclana, e comecei a estudar elas. Quando eu ia com o projeto, eu percebia que existia aquela objeção de duas, três que eram líderes ali, né? Quando eu apresentava o projeto, não vai dar certo e tal. E por mais que eu tentasse contornar aquela situação, elas conseguiam fazer a cabeça das outras. É natural, né? Hoje eu vejo isso muito natural, porque é do ser humano, nós temos a tendência de se contagiar com as coisas negativas, de quando alguém chegar para... A gente está com alguma coisa para fazer na nossa vida, a gente diz para uma pessoa e a pessoa na nossa cara fala assim, não vai dar certo não, Clícia. Automaticamente você já começa a ficar insegura, já começa a se questionar, será que vai dar certo mesmo? Será que eu não estou sendo assim um pouco ambiciosa? Né? É sempre assim, então é natural que a gente fique insegura diante de objeções. E eu percebi que quando o planejamento ou a apresentação do projeto era feita em conjunto, em grupo, essas três sempre conseguiam, essas duas sempre conseguiam fazer a cabeça das outras. O que é que eu comecei a estudar? Né, fazer minha estratégia. Eu vou primeiro diretamente nas que me trazem maiores complicações. Então, eu comecei a apresentar o projeto individual para cada uma delas e eu primeiro ia nas que eram as cabeças, né? As que mais traziam objeções. Convencia, apresentava um projeto daquela forma bem sedutora. Isso vai ser bom para você. Sempre é importante, gente, que a gente entregue benefícios. O ser humano, infelizmente, Carol sempre diz isso, né, Marcélia? O ser humano, ele só olha o lado do o que eu vou ganhar com isso, né? Então, eu ia lá, apresentava o projeto. Olha, o projeto vai ser assim, assim. Se você fizer desse jeito, você vai conseguir atingir esse objetivo. Ia lá e seduzia as duas. Depois que eu estava com essas duas já do meu lado, aí eu ia e apresentava para o restante da equipe. Posso ter feito alguns, depois desse primeiro momento, convencendo elas e já com as outras, eu posso juntar elas também, novamente. Porém, eu preciso estar segura de que as objeções já foram ali, já neutralizadas. Quando eu apresento para a equipe, exatamente, elas já estão todas na mesma vibe. Se elas se procuraram nos bastidores, as que eu tinha objeção já falam assim, não, é ótimo, ela me falou que a gente vai fazer isso, que vai ganhar isso e aquilo outro, então elas acabam me ajudando. E aí eu consigo que a equipe esteja toda comigo. Clícia, gente, anota essa palavra, essa frase, eu nem sei essa palavra, achei tão impactante. Neutralizar as objeções. É isso que nós devemos pensar, não é enfrentar as objeções. Olha o que ela disse assim, ó, eu enfrentava as objeções. Não, não, não. Eu neutralizava as objeções, tem diferença. Quando eu neutralizo, eu não fui para guerra. Eu nem tive guerra, fui antes. Eu nem tenho que enfrentar nada, porque eu neutralizei. E o fato da Clícia chamar as partes que, vamos dizer, se lideram a equipe, né, de alguma forma, influenciam o grupo, ela também envolveu no processo. E quem é que não gosta de se sentir pertencente, participativo e ouvir? Todos nós somos, como disse a Clícia, né? E importantes, isso, muito bem. Importantes, então quer dizer que a minha opinião é importante para a Clícia. E aí ela ajusta, faz os que tiver que fazer as alterações, traz para o grupo
mas as pessoas se sentem importantes, pertencentes, participativas. E com isso ela neutraliza as objeções. É isso que a gente tem que pensar no dia a dia. Não é como eu enfrento a resistência. Gente, como é que eu enfrento? Não é nem para enfrentar, é para aprender a lidar. Não é isso, Cris? Essa é a grande questão. Porque se for para enfrentar, vira uma grande discussão. Aí você vai falar, o professor vai falar, aí você vai falar por cima, até que vai chegar no nível que você vai ter que se impor como autoridade. Aí eu falo, não, é para fazer, vai ser assim, pronto, acabou. Nossa, aí vai fazer de qualquer jeito, não vai ter o resultado esperado, vira aquele clima. Aí na próxima vez o coordenador até pensar, quer saber, nem vou plantar mais projeto nenhum, porque é uma discussão, porque o bem da verdade não tem que chegar a esse ponto. Dá para ser diferente se você, como disse a Clícia, ouvir, conhecer as pessoas e partir do pressuposto que somos seres egoístas, gera insegurança sim, é natural, as objeções, a resistência, em algum grau, sempre vai ter na equipe. E quando eu começo a entender que isso é natural, eu não me intimido da próxima vez que apresentar uma objeção. Eu aprendo a lidar, eu ouço, eu altero o que for preciso. Faz sentido isso, Clícia? Muito. E uma coisa que eu sentia muito nelas quando eu faço isso, né? Porque eu faço isso até hoje, é que elas falam assim, poxa, ela me procurou primeiro, né? Então isso tem um impacto nelas. Ela me procurou primeiro. Quando as outras vão lá, ela já me disse, ela já me apresentou. Então é isso aí que dá esse senso de importância. Ela se preocupou comigo, ela quis saber a minha opinião. Ela quis primeiro comigo aqui ver em que eu posso ajudar. Hoje eu tenho isso, que eu acho que é muito diferente de antes, quando eu entrei, de agora, é que hoje eu consigo enxergar o quanto elas querem me ajudar. Inclusive, tem uma delas que era minha professora e que hoje é coordenadora, hoje ela é coordenadora de outra escola, ela foi chamada no meio do ano, que ela falou assim, ô Clícia, tu vem com o teu jeitinho, tu convence a gente de um jeito que a gente não consegue te dizer não. Aí eu falo, que bom, graças a Deus, porque tudo que eu trago para vocês é bom. Porque você argumenta. Não é nem que convence, é que você argumenta, você mostra os benefícios e torna aquilo interessante. Porque novas ideias e projetos sempre vão gerar insegurança, tira da zona de conforto. E esse fator também, Clícia, de chamar e conversar, mostra que estamos juntas. Olha, vai ser feito, pode ser complexo, mas nós estamos juntas. E quando aos projetos o professor consegue perceber, porque não precisa falar, né? É isso que é a questão. Ser líder não é o quanto você diz, é o quanto você faz. A liderança não é dita, ela é inspirada, né? As pessoas percebem. Então, quando você demonstra parceria, não é que você fala, sou sua parceira, é diferente. A equipe, você se demonstra parceira, o projeto, ele vai gerar insegurança, vai gerar desconforto, vai. Sempre que há algo novo, gera tudo isso. E muitas vezes, quando não é argumentado da forma correta, mostrando os benefícios e esse suporte, é onde o muro da lamentação, né, o bonde da lamentação, que a gente costuma chamar aqui, ele se arma. E aí ganha força e o coordenador acaba desistindo da sua ideia. Clícia, tem um aqui, deixa eu só ler um comentário para você. Olha aqui só, a Mari Lima resumiu o que você trouxe aqui ó, com muita precisão. Ela diz assim, ó, conquistar aqueles que exercem a liderança, apresentar benefícios, envolver, neutralizar objeções. Ela disse tudo, não é? Exatamente esse é o caminho. E ainda colocou assim, que lindo, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Amei, amei. Ela conseguiu colocar até na ordem. É verdade, ela prestou atenção e foi enumerando cada uma das falas. Gostei. Viu? Para você ver com clara você também conseguiu trazer aqui essa prática. Que legal. Tá vendo, gente, como que é o negócio? Não é modelo, né? Não é modelo. É mapa que amplia, que possibilita coordenadoras comuns colocarem na sua instituição. Independente de ser ensino privado, de ser particular, são ações que você pode adaptar de forma que caiba na sua realidade. E neutralizar as objeções. Não é enfrentar. Porque enfrentar é para o combate, é para ir para a guerra. É gerar aquela discussão, aquele clima horrível, e nem resolve. O pior de tudo, né, Clícia, que se for para enfrentar a resistência, vira um cabo de guerra, verdade. E esse cabo de guerra é terrível, sabe por quê? O cabo é o aluno. Quem que é o maior prejudicado, gente? É o aluno.
Isso. É muito E o triste. pior de tudo é que, assim, desgasta você, desgasta o professor. O professor que trabalha desgastado vai prejudicar o aluno e você vai prejudicar seu trabalho, né? Exato. A gente acaba ficando parada ali, paralisada, porque a gente pode trazer a melhor ideia que for. Se lá na frente não tiver ninguém para executar, morre. A ideia morre. E eu sinto muito isso Perfeito. quando o projeto, vem um projeto pronto da secretaria, aí eles, claro, a secretaria vai pensar num todo. A gente vai e adapta para a escola, né? Essa adaptação ali é onde eu sinto a maior dificuldade com relação a elas. Porque elas começam, mas ninguém está pensando no colégio, que ninguém está pensando, meu aluno não é assim. Porque na nossa cidade, embora ela seja pequena, ela tem várias realidades. Tem escolas que são realidades completamente diferentes uma das outras. Então, se eu consigo fazer esse trabalho antes do projeto ser executado, automaticamente eu consigo adaptar de acordo ao que elas pensam e como elas acham melhor agir. Aí o meu trabalho nisso vai ser só ir lapidando, né? E só mostrando, por aqui é melhor, eu posso lhe ajudar nisso. Diferente de quando eu faço um projeto. Quando o projeto vem de mim, eu já penso direto na escola, na realidade em que a gente atua. Então, para elas é muito mais fácil aceitar. Né? Ano passado, Marcélia, eu consegui implantar, em plena pandemia, eu consegui implantar 4 projetos dentro da escola. Então, isso para elas foi um choque. Quando chegou em dezembro, ela falou assim, Clícia, com esse jeito, botou a gente para fazer 4 projetos no ano. Eu falei, glória a Deus, que bom. Que bom, fico feliz. Projetos, eu acredito que tenha dado os frutos. Vocês veem que elas perceberam quanto elas conseguiram produzir por ter sido flexíveis, não é? E contribuído. Mas isso que você falou é importante. Nessa conversa, né, Clícia, que você neutraliza as objeções, é preciso também que o líder, ele lidera a coordenação. A gente diz líder porque coordenação tem que ser líder, né? E aí tem que saber o seguinte: temos que ser humildes, temos que ser flexíveis, porque não é que o meu projeto enquanto coordenadora tenha sido melhor, muito pelo contrário. Quanto mais eu conseguir ouvir a opinião do meu professor, e adequar, fazer os ajustes, a probabilidade da execução é muito maior e os resultados serão muito melhores, muito melhores. Então, quando eu penso que a discussão ela vai ser ruim, não é. Então, eu também tenho que mudar algumas ideias e visão e olhar para o meu time do contra, o bonde da reclamação, que a gente chama aqui, e olhar que, peraí, se houver essas objeções, eu vou aproveitar delas. Aquela história, eu vou pegar o limão e fazer uma limonada. Isso. Então, eu consigo melhorar as minhas estratégias, melhorar o meu projeto. E envolver, porque aí é bacana essa questão, porque quanto mais o professor ele se envolve na discussão, ele pode participar, ele colabora, mais ele vai executar, porque a probabilidade dele de executar é maior. Eu dei ideia também, eu contribuí. Verdade. Eu não sou só mais uma peça. É isso aí. Não sou mais uma peça. É justamente isso. Por isso que você falou perfeitamente bem. Não é que o meu projeto seja melhor que o da secretaria, não. Não, não é nada disso, pelo amor de Deus. É porque o da secretaria um todo, o meu eu já ouvi o que elas tinham para dizer. Então, eu já venho com a realidade delas. Quando eu apresento, elas já falam assim, esse eu consigo, olha, isso aí eu posso fazer. E assim, devagarzinho, aos poucos, a gente vai mudando. Porque o processo não pode ser também assim de pronto e acabou. Porque elas não vão executar. Então, a gente tem que ouvir, entender, e a partir do que a gente escutou e do que a gente observou e entendeu, porque também é um lance de empatia, a gente tem que entender por que elas agem dessa forma. Aconteceu alguma coisa ali com elas antes de mim que trouxe isso para a vida delas, ou na vida particular. Então, assim, é preciso usar de empatia, é preciso se colocar no lugar do outro. E só observando e buscando conhecer a equipe, a gente consegue. E outra coisa, Clícia, também que a gente pode acrescentar nessa estratégia, é olhar para o meu projeto e pensar assim, bom, quais são os efeitos colaterais que esse projeto pode ter para a minha equipe? O que eu chamo de efeitos colaterais? Quais serão as maiores dificuldades e os problemas? Porque, como disse a Clícia, nada é perfeito, não é? E sempre vai haver alguma dificuldade. Então, esse projeto, ele vai, no dia a dia do meu professor, ele vai sobrecarregar ou ele vai se encaixar na rotina? Bom. Se for uma tarefa muito pesada, maior para o meu professor, como é a dificuldade que ele vai ter? Bom,
Se esse projeto de leitura ainda vai acontecer na semana de prova, então talvez se flexibilizar isso vai ajudar. Então, é começar também a olhar para o projeto, para a nova ideia, o que são os pontos que são efeito colateral. Porque é o efeito colateral que é a objeção. É isso, porque, na verdade, o professor vê aquela ação e fala, caramba, mas como eu vou dar conta disso, disso e daquilo também? Verdade. E aí, se você já neutraliza a objeção, se preparando antes, mostrando que, olha, se acontecer esse problema, tem essa estratégia. E se acontecer essa outra, qual a estratégia que você me dá, professora? E pensar juntas, Verdade. pensar juntos com a equipe, né? É. Eu acho que esse é o melhor caminho. Com certeza, porque nesse momento em que você joga ali a bola para eles e pergunta, e você, e aí, o que é que você pode me dar para melhorar essa situação? Eles falam, olha, ela não está vindo só aqui colocar a ideia dela, colocar o querer dela, não. Ela está aqui me perguntando o que eu posso fazer para melhorar aquilo. Então, ele já pensa assim. E outra, se não tem o que falar, se é criticar só por criticar, naquele momento ali a crítica morre. Porque eles não vão ter como me ajudar. Então, eles falam assim, vixe, ela jogou a bola para mim, e agora? Eu não sei o que responder. Exatamente. E aí, ali, naquele momento, a objeção acaba. Então... Porque contra fatos não há Exato. argumento. E cadê os fatos? Se não tem fatos, vai argumentar o quê? Verdade. Não é? E as pessoas, a gente vem falando sobre isso, elas nem sempre conseguem argumentar e fortalecer se for apenas uma crítica por crítica. Dar o contra por dar o contra. Verdade. Não é? Agora, muitas vezes é preciso, como você disse, ouvir, porque às vezes faz sentido, é preciso adaptar, ouvir a opinião do outro, ajuda com que o projeto ele seja implantado com mais facilidade. Tudo isso funciona 100%, gente? É claro que nem sempre, nada é 100%, começa por aí. E se nós vamos esperar que a equipe esteja 100% aderindo a uma ação, então não vamos ter ação nenhuma. Porque esse é um mundo. Pessoas, nós humanos, somos assim, cada um tem o seu mapa. O mapa que eu digo é a sua história, é o seu trabalho, as suas habilidades, suas competências, suas limitações e suas dificuldades. Então, nenhum projeto vai ser aderido 100%. E se for esperar que 100% caia na adesão, qual ação que você vai realizar, se for esperar? Não dá. Mas também não dá para bater de frente, porque também uma hora a corda arrebenta. Mas tem... É? Então, Desculpa. Pode falar. Tem uma coisa, Imagina. tem uma coisa que funciona super bem, que quando você vê o outro fazendo e vê o outro se dando bem naquilo que ele está fazendo, você fala assim, por que eu não fiz? Por que eu também não aderi? Então, acaba que quando dos 100% você atingir 80%, aqueles 20% que você não atingiu, vai estar observando os 80%. Então, se os 80% forem bem na sua ideia, óbvio que eles vão falar assim, poxa, eu posso também, eu consigo também, ela estava certa, eu vou tentar. E aí eles vêm até a gente e a gente ter algo para falar, não, vamos sim, vamos por aqui e vamos orientando. E aí, sabe o que acontece? Isso é importante que você falou agora. E aquelas pessoas que no começo estavam inseguras, com objeções, vêm do grupo realizar, percebem, bom, acho que vai dar certo. Mas não espere que essas pessoas, elas dê o braço a torcer e diga, é bom, dá certo. Não. Elas sim, vocês vão começar só a observar que a atitude dela vai mudar. O comportamento dela vai ser diferente. Mas mesmo que ela não verbalize, ela vai mudar a prática. E aí o grupo influencia a parte menor. E esse é o jogo. Né? Esse é o jogo. Não é influenciar todos, mas a maioria, porque a maioria ainda é a maioria. E outra, esse influenciar também não quer dizer que o professor vai estar 100% fechado com você, né? Esses 20% ali que eu falei, pode simplesmente ir fazendo aos poucos, devagarzinho, mas pode ter certeza que no próximo projeto a objeção vai ser menor. E eu estava pensando aqui, enquanto você falava, estava tentando lembrar qual era o filósofo, mas eu vou ficar devendo a origem, tá, da frase agora, mas eu acho que cabe bem aqui. Quando você apresenta uma ideia, não sei se foi Aristóteles ou Sócrates, mas diz o seguinte, quando a gente tem uma nova ideia, muitas pessoas dirão assim, isso não vai dar certo. Conforme você vai realizando, as mesmas pessoas vão dizer, até que pode dar certo. E quando der certo, elas vão dizer assim, eu sabia desde o começo que isso ia dar certo. Verdade. É assim. Não é? Bom, Crícia, amei estar com você aqui. Eu acho que
Eu espero que vocês tenham aproveitado muito essas ideias e, assim, tirado a essência de conhecer a equipe, neutralizar as objeções, ir sempre além, como diz a Clícia, conquistar os 80%, mas sempre vai haver os 20%, é aprender a lidar com essas questões desafiadoras. Clícia, para a gente encerrar, eu queria que você desse um conselho para quem hoje, no começo do ano, tem tantos projetos e ideias, está insegura para implantar ou está enfrentando esse muro de objeções aí. Qual o seu conselho? Então, primeiro lugar, observe. Segundo lugar, observe para depois implantar, sabe? Porque se você não tiver segurança no que você vai estar vendendo para aquele professor, porque uma ideia, quando um projeto, uma ideia, quando ela antes de ser implantada, você está ali fazendo um marketing dela. Então, se você não tiver segurança naquilo que você está apresentando, ninguém vai sentir seguro em implantar. Então, observe, aprenda a conhecer sua equipe, vá individualmente até eles. E aí, então, com todos eles, assim, já, de certa forma, envolvidos no projeto, você implanta. Nada deve ser, assim, atropelado, nem imposto. Então, que esse ano de 2022, aí, nesse ano letivo de 2022, que a gente tenha um pouco mais de empatia, né, inteligência emocional, né, de respirar e falar assim, calma. As objeções existem, mas eu posso dar conta. Eu consigo. Se eu estiver segura, eu vou em frente e tudo bem, como diz Carol, e tudo bem, né? Mas vai ser maravilhoso. Eu estou muito otimista com o ano de 2022 e eu espero que o ano de vocês também seja muito abençoado. E vem pro Midas. Muito bom. Ah, obrigada, Clícia. Muito bom estar com vocês. Eu sabia que você tinha muito a contribuir. O ano passado, quando nós estávamos num plantão de dúvidas, que você mencionou essa estratégia, o que eu te falei? Clícia, vamos fazer uma live sobre isso. Essa estratégia tem que ir para o mundo. Oh. As pessoas precisam saber como agir. Não foi isso que eu te falei no ano passado? Sim. Mas é tudo no tempo de Deus. Então, acho que tudo no tempo de Deus, né? Exato. E assim, esse é o momento de muitas mudanças na instituição. É agora que o coordenador precisa encontrar meios para conseguir executar o seu bom trabalho, as suas ideias e projetos, conhecendo, ouvindo, observando, buscando o benefício de cada ação para o professor, para que ele perceba o ganho e conquistando pouco a pouco e neutralizando as objeções. Clícia, muito obrigada. Obrigada por vocês também que estiveram aqui. Obrigada a você pelo convite. E aí, obrigada. E lembrando que amanhã nós temos aula no YouTube, quarta-feira, e o tema de amanhã é 5 formas para conquistar a sua equipe. Ou seja, é uma continuidade do que nós estamos falando aqui, Verdade. né? Amanhã no YouTube, às 19h30, tá? A aula, lá tem material, tem... Por que a aula acontece lá e as lives aqui? Porque lá no YouTube dá para compartilhar a tela, a gente passa um mapa mental, então é mais tempo também, mais profundo, e quem estiver comprometido e quiser fazer a diferença, então é só estar com a gente amanhã no canal do YouTube para acompanhar a aula. Mais uma vez, muito obrigada por vocês que estiveram aqui, principalmente a Clícia, por compartilhar as estratégias. Obrigada, gente. Deus abençoe. E esse foi mais um programa do Bate-Papo de Coordenação, todas as terças-feiras, 19h30, dividindo experiências, multiplicando conhecimentos, para que vocês possam liderar com segurança e muita organização. Enfrentar os problemas do dia a dia de forma assertiva e de forma prática. Muito obrigada.